Hoje muitas são as comemorações. Estamos celebrando a liturgia de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. Por isso é festa. Houve glória, sinal de festa. Hoje é a novena do nosso querido Pai Dom Bosco. O evangelho que vocês escutaram, essas duas pequenas parábolas, vão ser o objeto também final dessas minhas palavras. Tudo o que eu vou falar encaminha para essas duas parábolas. Eu gostaria de começar com uma reflexão a partir do Sermão da Montanha. Vocês sabem que São Mateus dividiu o evangelho dele em 5 grandes discursos. E cada discurso tem uma parte narrativa junto. Essas duas partes, o discurso e a parte narrativa, constituem um livrinho. E ele, tendo 5 grandes discursos, são 5 grandes livrinhos. O primeiro deles é exatamente o discurso do Sermão da Montanha. E esse discurso é muito importante e também um verdadeiro desafio para os intérpretes. Há um debate muito grande sobre o Sermão da Montanha. No passado se pensou que não era possível nós, humanos, praticarmos o Sermão da Montanha. E por vários motivos, né? Por causa da sua dificuldade, como vamos ver daqui a pouquinho melhor, né? Mas uma nova leitura dessas duas pequenas parábolas vão dar para nós uma nova pista. Quando eu era pequenininho, tinha lá meus 7, 8 aninhos, meu pai era carpinteiro, marceneiro. Para dar conta de dar comida para todos nós, eram 10 filhos. Ele, além do trabalho diário, ele trabalhava também de noite, fazendo biscates em casa. Ele chegou a armar uma pequenina oficina na nossa própria casa, num quarto da casa. E eu me lembro que eu ficava sentadinho em cima da caixa de ferramentas dele, enquanto ele trabalhava. Era uma alegria muito grande que eu sentia no coração estar perto do meu pai. Para mim, a maior alegria é quando ele me dizia: filho, vai buscar um copo d'água para mim. Nossa, como eu vibrava de alegria. Mais na frente, na vida salesiana, eu tive um diretor, querido Padre Carlos Leôncio. Eu tive a felicidade de ter 3 anos o Padre Leôncio como meu diretor. Olha, aquele homem era coração e inteligência. Ele é um dos fundadores da nossa Universidade de Roma. Veio para o Brasil, tornou-se diretor lá da nossa faculdade de Lorena, né? E a gente convivia com ele. Depois da refeição, depois do almoço, do jantar, a gente caminhava com ele no campo de futebol. Era um grupo grande que ia ao lado dele, porque ele tratava todos nós com muito carinho. Sempre mexia com um, mexia com o outro, e nós íamos caminhando, ia e voltando aquele grupo, né? Então era uma alegria muito grande para nós. Era outro amor meu. Como eu gostava do Padre Carlos Leôncio. Como eu gostava desse homem. Olha, isso que eu estou falando, desses 2 pequenos episódios, dão um pouco a direção do que eu vou tratar aqui, viu? Marca um pouco essa direção. Isto é, alguém que é adorado, como se diz, né? Que fica fascinado, tanto fascinado que tudo depois que ele pede para a gente, que ele pedia, que meu pai pedia, a gente fazia. Não havia discussão. Por quê? Porque eu estou fascinado na figura dele.
Nessa direção vai a interpretação das duas parábolas. É uma outra interpretação mais recente que está ainda penetrando no campo dos estudiosos. Mas eu vou apresentar, que me parece interessantíssima para a nossa vida cristã também. Então, é isso aí. Primeiro falo do Sermão da Montanha, capítulos 5º, 6º e 7º. É o primeiro livrinho. Por que 5 livrinhos? Porque Mateus gosta de apresentar Jesus como o novo Moisés, o novo legislador. Então, ele pegou os 5 livrinhos. Jesus, para São Mateus, evangelista, é o novo Moisés que está falando para nós, né? Tá. Gostaria, então, de iniciar com uma reflexão a partir desse Sermão da Montanha. Discute-se muito se é possível vivê-lo. Vou me fixar no texto de Mateus, com o foco principal nas 2 parábolas lidas e proclamadas há pouco, do tesouro escondido e do comprador de pérolas preciosas, do capítulo 13 de São Mateus. Como diz um estudioso canadense, quanto mais se lê e medita o Sermão da Montanha, mais se percebe que contém tesouros inimagináveis. É um texto fascinante, mas desconcertante. Somos atraídos e em seguida chocados pelo seu caráter radical. Seu estilo hiperbólico confunde os leitores. Começa assim com vários augúrios de felicidade, mas felicidade do quê? De sermos perseguidos, de sermos injuriados. Nesse discurso, há proibição do juramento, de olhar para uma mulher desejando-a, pede para arrancar o próprio olho se te leva a pecar, trata do amor dos inimigos, traz palavras enérgicas sobre o divórcio, que estava em vigor, exige não acumular riquezas, precisa entrar pela porta estreita, etc. Os primeiros doutores, os chamados santos padres do início do cristianismo, ensinaram que todos os discípulos de Jesus Cristo devem seguir os ensinamentos do Sermão da Montanha. Por exemplo, São Justino, São João Crisóstomo, Santo Agostinho. Quem deu certa abertura foi Santo Tomás de Aquino. Bem mais tarde, ele fez uma distinção entre o que é obrigatório no Sermão da Montanha e o que é puro conselho. Uma certa abertura que depois o nosso Calvino, protestante, reagiu contra essa posição dele mais tarde, né? É sabido que o atrativo exercido pelo Sermão da Montanha ultrapassou as fronteiras cristãs. Por exemplo, os judeus o definiram uma joia do judaísmo. Uma joia do judaísmo. Por exemplo, alguns nomes: David Flusser, Shalom Ben-Horin e outros. Na Ásia, lembramos Gandhi, que por ele influenciou o seu povo. Uma observação importante sobre se é possível viver na prática o Sermão da Montanha é que seu ensinamento se dirigiu a pessoas que já tinham aderido ao reino dos céus. Jesus inaugurou com sua pregação e milagres esse reino. O que é esse reino dos céus?
E tudo que Jesus falou e fez estava relacionado com essa realidade do reino de Deus. Quando Jesus começou o seu ministério, foi considerado louco e seus familiares quiseram levá-lo para casa. As pessoas estranharam, entre outras coisas, o fato de ele não se casar, conforme o costume do povo judeu. Ele respondeu com aquela palavra sobre os chamados eunucos. Há eunucos que são assim de nascença, há os que assim se fizeram pela mão dos homens, e aqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Quer dizer que em força da energia do reino de Deus, Jesus assumiu não se casar, para se entregar totalmente ao anúncio desse reino de Deus. O reino de Deus é dom gratuito de Deus, não construído por nós. O que podemos fazer é nos converter, anunciá-lo, fazer esse dom frutificar, como na parábola dos talentos. Era pela energia do reino que Jesus fazia milagres, expulsava os demônios, perdoava pecados. Em energia, ele já estava presente na ação de Jesus, mas sua forma plena acontecerá só no fim desse nosso mundo. Para sabermos se o Sermão da Montanha é realmente possível de ser vivido, praticado, vamos recorrer a uma interpretação recente dos comentadores, analisando no capítulo 13 de Mateus as duas parábolas que nós já ouvimos proclamadas. Jesus, pois, descreve aqui nessas parábolas a fascinação sedutiva que sai do reino de Deus, que está irrompendo. O reino está irrompendo com a chegada de Jesus. O reino de Deus que agora vem ao encontro dos homens, que já está no meio deles, é tão atraente e fascinante que já não existe nenhuma dificuldade para mudar de vida e, a partir daí, viver na fascinação do achado. Tudo isso me lembra uma coisa do padre Pitinini, nosso inspetor. Certa ocasião ele falava para educadores e ele disse: o que faz a vida acontecer é o brilho nos olhos. E continuou: diferente disso vai complicar ainda mais a vida da criança. Brilho nos olhos, essa fascinação. Como escreveu o grande estudioso alemão Joaquim Jeremias, um grande estudioso protestante, mas que muito próximo do pensamento católico, quando a grande alegria que supera toda medida toma conta de um homem, então ela o arrebata, atinge o mais íntimo, supera a compreensão. Tudo empalidece diante do brilho do achado. Nenhum preço parece alto demais. A entrega irrefletida do que há de mais precioso torna-se evidência mais clara. Não é a entrega da posse dos seus bens pelos dois homens da dupla parábola que é o decisivo, mas o fato de serem arrebatados pela grandeza do seu achado. É o que aconteceu com os seus discípulos quando Jesus os chamou para ser discípulos dele. Com naturalidade, deixaram tudo, família, emprego, outras preocupações terrenas, para segui-lo. Jesus está falando aqui para um grupinho especial, os apóstolos, né? Nós pensamos neles, que Jesus chamava para segui-lo de um modo muito original. Deixar tudo para acompanhá-lo, imediatamente. É assim que nós vemos nos evangelhos. Vem e segue-me.
E eles obedeciam, imediatamente partiam com Jesus, não é? Naturalmente, Jesus teve muitos outros discípulos na Palestina que viviam nas suas casas com suas famílias. Esses também precisavam seguir os ensinamentos de Jesus, mas podiam viver nas suas famílias e até apoiavam aqueles que partiam com Jesus para um trabalho mais restrito. Então, esses aí e acolhiam também esses missionários desse primeiro grupo chamados por Jesus. É o que, de certo modo, aconteceu com todos os santos também, especialmente com os mártires ao entregarem a própria vida. Todos eles, hoje lembramos especialmente a figura de Santa Rosa de Lima e de Dom Bosco na sua novena, né? Dom Bosco, a gente vê na vida dele como ele foi o amor, esse Jesus Cristo, que o fez amar os jovens, dizendo para os jovens: até o meu último respiro, a minha vida será para os meus queridos jovens. Dom Bosco, né? Vivendo essa realidade. Exemplos mais concretos da história, que mais ficaram famosos, Santo Antão, que ao ouvir a palavra de Jesus também, a pregação, foi morar no meio do deserto. Pegou tudo que tinha, vendeu, deu para os pobres e partiu para pensar na sua salvação. Outro grande exemplo é São Francisco de Assis. O pai não queria libertá-lo, e ele vai em praça pública, se despe totalmente e rompe com seu pai. Isso vale para todos nós, que segundo o Evangelho de João e os Atos dos Apóstolos, somos discípulos de Jesus, chamados à santidade. Diz respeito a nós. Essa novena é para nós. Gostaria agora de dar mais um passo. O que expusemos até aqui teve um desenvolvimento importante. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino, suas parábolas, continuam sendo argumentos de atualidade, estimulando e provocando-nos até hoje e até o fim dos tempos. O anúncio de Jesus sobre o reino está sendo proclamado na igreja, especialmente na liturgia, como vimos nessa celebração. Mas há ainda um novo foco para a nossa fascinação. É a própria pessoa de Jesus morto e ressuscitado, ao lado do fascínio pelo reino de Deus. É o que aconteceu depois da Páscoa, quando Jesus ressuscitou e sua divindade se revelou com novos brilhos. Assim, o primeiro evangelho que foi escrito, o de São Marcos, começa dizendo, no primeiro versículo do livro, diz assim: começo do evangelho que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse que está aí, é para aqueles que quiserem saber, é o E, que na língua grega se pode traduzir aí nesse lugar por que é, identificando. Isto é, a saber, né? Então, começo do evangelho que é Jesus, o Messias, Filho de Deus. Aí notamos já essa guinada aí, muito interessante. Até esse momento o evangelho era anúncio do reino. Agora Marcos nos revela que o evangelho é o anúncio sobre Jesus Cristo. O anunciador do reino se tornou o anunciado. Prescindindo dos 4 evangelhos, podemos dizer que o anúncio sobre Jesus impregna todo o Novo Testamento. Jesus teve a sua ascensão ao céu, aí sentou-se à direita do Pai
e se tornou rei do universo. Já estamos indo para o fim, meus irmãos, viu? Minha fala é longa, mas estou para terminar. Ele é nosso rei que vai reinar até o fim da nossa história humana, quando entregará, como diz São Paulo, o reino ao Pai. Tá? Interessante que depois da ressurreição de Jesus, vai focalizar Jesus, mas sabendo que Jesus, no final, vai entregar ao Pai o reino. E é o Pai que vai reinar por toda a eternidade, né? Ao contemplarmos essa realidade, relacionando-a, inclusive, com a vida histórica de Jesus na Palestina, o amamos, como diz São Pedro na sua primeira carta, falando de Jesus. Não o vistes, e, no entanto, o amais. Sem vê-lo, credes nele, e vos alegrais com alegria indizível e gloriosa. E São Paulo, olha, fascinado por Jesus. São Paulo. O que para mim era ganho, por causa de Cristo considerei perda. Mais ainda, considero tudo perda em comparação com o superior conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele dou tudo como perdido, e o considero lixo, contanto que eu ganhe Cristo e esteja unido a ele. Repito esse finalzinho. Por ele dou tudo como perdido, e o considero lixo, contanto que eu ganhe Cristo e esteja unido a ele. Está na carta aos Filipenses. Aqui vemos com clareza como São Paulo está também fascinado pela pessoa de Jesus. Vai dizer depois São Paulo: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Trago para terminar algum outro exemplo de fascinação por Jesus, além desse testemunho de Paulo. Eu tinha feito uma coleçãozinha deles, acabei perdendo, não sei onde eu coloquei para trazer para vocês. Mas ao menos um ou dois eu posso apresentar para vocês. Um é de Dostoiévski. Acho que todos conhecem essa figura desse escritor russo, um grande escritor cristão, sofreu muito na Sibéria, preso, e quando ele saiu da prisão, ele fez um creio. O creio é esse aqui, bem curtinho. Às vezes Deus me envia instantes de paz, nestes instantes amo e sinto que sou amado. Foi num desses momentos que compus para mim mesmo um credo, onde tudo é claro e sagrado. Este credo é muito simples. Ei-lo. Creio que não existe nada de mais belo, de mais profundo, de mais simpático, de mais viril e de mais perfeito do que o Cristo. E eu o digo a mim mesmo, com um amor cioso, que não existe e não pode existir. Mais do que isto, diz ele ousadamente, se alguém me provar que o Cristo está fora da verdade, e que esta não se acha nele, prefiro ficar com o Cristo a ficar com a verdade. Usado, né? Mas é para dizer como é que ele está engajado. Agora, um alemão, Karl Adam. Impossível inventar alguém como Cristo. Realmente não podia ser inventado esse Filho de Deus que na cruz grita: Deus meu, por que me abandonaste? Impossível é inventar-se todo santo que é companheiro do publicano e do pecador, que se deixa cobrir de perfumes por uma jovem de má fama,
Quem teria sido inventar, quem teria sabido inventar este ressuscitado, esse Senhor da glória, que beija o traidor, que cala quando lhe cospem no rosto? Nem um judeu, nem um romano, nem um grego, nem um alemão teria sabido e podido sonhar uma tal imagem do Salvador. Então, meus irmãos, imitemos esses personagens, né? Essas Dostoiévski, imitemos Dom Bosco, imitemos o Paulo, não é? Esse é um caminho que se põe diante de nós. Se você estiver fascinado pelo reino de Deus, fascinado pela pessoa de Jesus, olha, a vida de vocês vai passar por uma mudança muito grande. Cristo, ele olhava muito para o céu. Ele relativizava muito a vida temporal. Não vale a pena se gastar tanto nesse mundo. É lá que está a verdade. Né? Então, vamos ter presente esse fascínio pela pessoa de Jesus e pela sua mensagem. Dom Bosco, o grande gigante Dom Bosco, por que Dom Bosco fez uma obra que se expandiu tanto pelo mundo? São mais de 130 países que já acolheram as casas fundadas por Dom Bosco. Impossível entender essa rapidez que foi se espalhando. Fulton Sheen, americano, comparáveis com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Dom Bosco, na oração, na fé, amando Jesus Cristo, ele se lançou talmente que conseguiu esse resultado, diríamos, não só fabuloso, mas milagroso, né? Isso, meus irmãos, que Dom Bosco nos ajude a viver essa palavra, a palavra de Deus também, pelas duas parábolas que nós comentamos aqui, viu? Tá bom? Tudo de bom para vocês, feliz, seja louvado Jesus Cristo.